Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, até aqui nos sustentou Ele, porque Ele é a força de nosso braço, sua mão poderosa, aquele que firma os nossos passos, nos concede atitudes agradáveis ao Deus vivo, porque ninguém se produz as boas obras por si mesmo, somente através dele. E para isso é necessário que nós, através do arrependimento, o coração arrependido e contrito, ele não despreza, ele faz morada. E nós temos que ser maleáveis, temos que dar liberdade ao Espírito. Quando damos liberdade ao Espírito de Cristo, ele opera em nós. Nós somos ouvintes, né? E é necessário as boas obras para permanecer na fé. A fé vem pelo ouvir as boas novas é a palavra de Cristo. E não é simplesmente só ouvir, e sim a praticar. Não ouvintes, somente ouvintes, mas também praticantes. E quando praticamos, se permanece na fé. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim é a fé sem as obras. Ambas caminham juntas, aonde alguns naufragam na fé. A fé morre porque começa o entendimento de próprios olhos. Como não teme a Cristo, não tem a sabedoria do alto, né? Tem a sabedoria dos poderosos desse século, já vai desvanecendo, que acaba em nada, porque ela não produz um mover sobrenatural. São somente palavras destituídas de sabedoria, que não tem valor real algum. Colocado na balança de Deus, não tem peso, né? Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 15, diz: porque a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Que vem a ser, né, essa ignorância dos insensatos? Uma pessoa destituída da sabedoria do reino dos céus, né? Ela tem um entendimento de próprios olhos, né? Ela está segundo a lei, e acaba sempre acometida em desobedecer algum ponto ou vários pontos, e através disso que se tropeça em um, ele está cometido a desobedecer a todos os mandamentos. E também tem aqueles que não sabem ainda da verdade, né? Que a Bíblia cita como os gentios. Os gentios, a Bíblia diz que nós devemos ter no nosso comportamento exemplar, porque eles estão observando o nosso testemunho. Falam mal, né, de nós, como se nós fôssemos pessoas que estivessem praticando o que é mal, porque não há compreensão. O natural sempre milita contra aqueles que de fé, né, porque estão segundo o espírito do erro, do engano, e o espírito sempre, como estão com a mente segundo a carne, a mente, aquele que segue segundo a mente carnal, sempre vai militar com aquele que segue com a mente espiritual, né? Mas a Bíblia diz que quando nos é revelado as boas obras, né, eles acabam vindo até a Cristo pelo bom testemunho, né? Onde Jesus sempre nos ensina. Quando ele estava assim como aquela mulher no poço em Samaria, ali há uma revelação, né, sobre ela. Ele disse até, vai e chame o teu marido, né, e ela disse que bem sei que tu és profeta, né, porque ele disse, tu tens 5 e até agora o que tu tens não é seu esposo. E ela diz, bem sei que tu és profeta, né? E ali ela foi até a cidade e anunciou, né, que Jesus havia revelado a ela, né? E
dito tudo o que havia acontecido em sua vida e creu que ele fosse profeta. E assim, através daquele testemunho que ela ali anunciou, uma multidão veio até ele. Assim é o plano de salvação que ele tem para nós, através do nosso bom testemunho. Não que a gente fique falando de si mesmo, né? A Bíblia diz: desde que com os que estão à nossa volta sejam o nosso próprio testemunho, porque se outro testifica de nós, esse testemunho é verdadeiro, né? Quando fazemos parte de um contrato, por exemplo, nós não assinamos como testemunho, né? Há outro que assina como testemunho. Assim é o nosso testemunho, a não ser que o Espírito Santo direcione a dar algum testemunho pessoal, né? Mas o verdadeiro testemunho é aquele que as pessoas que estão em nossa volta estão contemplando, né, as obras que estão sendo produzidas em nós e acabam chegando a uma conclusão que, se não fosse por Deus, não seria possível, né? Porque muitos são aqueles que distorcem o testemunho, né? Fazem um testemunho próprio, e nós temos que deixar aparecer aquilo que realmente Jesus Cristo está operando em nós através do seu Espírito. E acaba que quando Cristo revela, né, esse testemunho, ficam envergonhados, né, de suas próprias calúnias, aqueles que levantaram falsos testemunhos, né, contra nós. As reputações que muitos levantam, falsas reputações, né, mas nós temos que focar naquilo que Deus está operando em nós, que é o caráter, né, que através da perseverança ele muda um caráter em nós. E é através desses insultos, dos zombadores, né, que nós perseveramos e nós temos a convicção daquilo que Jesus Cristo, através do seu Espírito, está operando em nós. 1 Pedro 3,17 nos fala: porque é melhor sofrer por praticar o bem, sendo a permissão de Deus, do que fazer o mal, né? Jesus Cristo, ele perseverou ali segundo a vontade do Pai, né? Porque ali era só insulto, dizia que ele blasfemava, né? O chamavam de Beelzebul, e ali ele continuou a fazer a obra que o Pai havia lhe determinado, o bem, né? Ele respondia segundo a verdade, que é a palavra, né? Somente comprovando que eles estavam tropeçando sempre em um ponto, né? Até mesmo na entrada triunfal ali em Jerusalém, né? Ali ele revela um ponto que eles estavam acometidos de desobedecer, porque ele entrou ali naquele burrico, né? E a Bíblia diz que pela lei que eles não deveriam cruzar animais de duas espécies, né? E ali aquele animal moar, né, ele é um cruzamento dos equinos com os assininos, né? Aonde ali a entrada triunfal, Jesus já mostra outro ponto que eles estavam acometidos, né, de desobedecer a todos os mandamentos, assim dentre vários outros, né? Porque Jesus cumpriu em tudo, até mesmo por curar ao sábado, ele foi pendurado no madeiro e alcançou o Shabat, o descanso do Senhor, né, do qual todos aqueles que pegam a mão no arado e trabalham de dia e de noite, todos aqueles que vigiam, que oram, que meditam na sua palavra, que ensina o Evangelho, que é a verdade que liberta e que cura, que dá liberdade ao Espírito Santo, não se envolvem em doutrinas meramente humanas, cerimoniais, ele permanece, as suas obras permanecem porque não são suas, né? São do próprio Espírito, o Espírito que nos capacita, e em nada nós nos gloriamos e perseveramos dia após dia.
E através do bom testemunho, assim como Jesus, o Pai, o justificou, e a Bíblia diz que confundidos e envergonhados ficaram aqueles que levantaram-se em vão, né? Porque Ele é aquele que nos justifica. Agindo Jesus Cristo, quem impedirá? Ninguém impede, porque aquele que edifica sobre o Evangelho, né, está edificado sobre a rocha, está segundo o seu direcionamento, não se gloria em si, antes gloria nas suas fraquezas, do qual Ele nos aperfeiçoa, nos capacita, e dia após dia perseverante, né, em vigilância, em oração, utilizando as ferramentas espirituais que o Senhor nos concede, né, praticando o bem a todo momento, como ele nos ensina. Não se deis vencido pelo mal, né, mas antes vencei o mal pelo bem. Não lembras de Caim, né, que Deus disse: se tu fizeres o que é bom, não serás aceito, mas ele optou por fechar o semblante, irou-se, né, acabou se tornando o primeiro homicida, né, matou o seu irmão, derramou o sangue de inocente, assim como muitos, né, acabam se transformando como o próprio Caim. As suas ofertas não são agradáveis, são ofertas de cereais, né, suas mãos acabam se tornando cheias de sangue, por não falar a verdade, por seguir doutrinas, por seguir segundo um coração enganoso, né, os olhos enganosos que não diziam do mal. Não se alcança a sabedoria pura, sem hipocrisia, a sã teologia de Cristo. Persevera no erro, né, não adianta, acaba se transformando o ministério da iniquidade, toma glória para si mesmo, apacenta a si mesmo, faz a obra com interesse de próprios olhos, né? Tudo uma ignorância, né, que acaba se transformando uma própria armadilha, né? Acaba armando uma forca para si mesmo, né? Porque aquele que vive praticando o bem, ele é justificado, né? O Deus Todo-Poderoso é o cabeça de Cristo, e Cristo é a nossa cabeça, a unidade da fé. Nós militamos segundo a mente de Cristo, semeamos segundo o Espírito, não segundo o mundo, né? Jesus disse: eu vos dou a paz, não como o mundo os dá, né? Porque é uma paz enganosa, né? Uma paz falsa, essa do segundo padrão deste mundo, porque profetizam falsas ilusões, né? Profetizam para interesse próprio, e não é acompanhado da força e do poder. Quando se opera segundo a verdade, segundo o Evangelho, né, há um mover sobrenatural, porque a palavra é acompanhada da sua força, do seu poder. Quando nós oramos, há um mover sobrenatural, né? Porque nós não oramos pela nossa própria vontade, porque a própria Bíblia diz: aquele que ora segundo o Espírito, né, o Espírito opera, porque é aquilo que o Pai está para liberar. Muitas vezes, às vezes nem oramos, né, mas o Espírito Santo, através de um gemido inexprimível, ele já intercede por nós. Há uma sintonia, né, entre os céus, porque nós estamos com o Espírito daquele que é mediador, né, entre os homens e Deus. Há uma conexão, né? Os anjos sobem e descem, o céu está aberto, a escada é posta, né? Nós contemplamos face a face a revelação, né? Assim como Moisés e outros homens, como Davi, né, diz que falava face a face com o Senhor, e ninguém jamais viu a face de Deus, a não ser aquele que revela a sua face, a imagem e a glória do Deus vivo,
que é Jesus Cristo. Quando nós estamos segundo o seu Espírito, né, há um entendimento, não há mais ignorância, né? Ignorância é trevas, né? A sabedoria é a luz, a sabedoria pura e refinada, onde ele diz, compra o ouro, né? A sabedoria pura, compra colírio para os seus olhos, compra vestes para tampar a vossa nudez. Mas ele também nos ensina, essa casa é uma casa amotinada, né? Continua anunciando a verdade, né? Aquele que quiser ouvir, que ouça, aquele que não quiser, que não ouça, mas cabe a nós exercer o direito, a justiça, né? Combater com bom combate, para que muitos que estão sendo enganados com vãs filosofias, com doutrinas, que nada procede de Deus, né, se não venha mudar, né, que largue o arado, né, porque a obra não é minha, e sim daquele que me chamou, do qual me capacita e utiliza a minha boca a falar. E assim há um mover sobrenatural, né? E ele é aquele que está, através do anjo do concerto, né, movendo céus e terra. Ele é aquele que está preparando o caminho, preparando um povo bem disposto, o adorando em espírito e em verdade, através das boas atitudes que são produzidas através do Espírito Santo. Por isso ele diz, batizai com o Espírito Santo e com fogo, né, porque através dele que despedaça todo o jugo. Acaba que se fica utilizando doutrinas cerimoniais, a Bíblia diz, né, uma casa está adornada, está limpa, né, e acaba que não havendo a libertação necessária para continuar perseverante na fé, vem outros 7 demônios piores e o estado da pessoa se torna pior do que o primeiro, aonde Jesus diz, né, aqueles religiosos lá, que vós são aqueles que fazei filhos do diabo 2 vezes pior do que vós, porque não tem aquele que liberta, que cura, é a verdade que é viva e eficaz, que liberta, que cura, né? E quando fica só envolvido em campanhas de libertação, liberta, e depois o estado da pessoa fica pior, porque não tem uma continuidade, a verdade, né, que é possível libertar e curar. É necessário preservar no Evangelho, porque o Evangelho é que liberta, que cura, né? Se expulsa um demônio, a pessoa ali naquele momento fica limpa, adornada, mas quando ela sai dali, logo ela já procura aqueles que ali a oprimiam, já volta, porque ela permanece na prática que dá liberdade aos espíritos imundos. Ela não se liberta da prostituição, das bebedices, das glutonarias, dos vícios, e fica cada vez seu estado pior, nada resolve, né? Não há a cura, a libertação, porque não tem a verdade, o Evangelho, do qual é possível salvar. Aonde nós estamos vendo, né, uma igreja que não tem a presença do Espírito Santo, não há liberdade para ele, porque foi engessado cerimoniais, doutrinas, aonde o Espírito Santo entristeceu e se ausentou da igreja, né? Ali é somente paredes de pedra, né, onde não há presença. Ele disse, eu não habito em templos feitos por mãos humanas, mas é um coração arrependido e contrito eu não desprezo. Mas não há arrependimento, não há coração aquebrantado, como ele poderá habitar, né? Por isso que a Bíblia diz, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E aquele que se arrepende e permanece com a fé do início ao fim,
né? E este permanece nas boas obras e é uma boa testemunha para aqueles que estão desencaminhados da verdade. E em mais um dia que a gente permaneça produzindo o bom testemunho, que só é possível através do Espírito de Cristo. Somente aquele que é batizado com o Espírito Santo e com fogo. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.